Esse vídeo aqui tá fazendo 5 anos daqui 2 meses. Então faz praticamente 5 anos que a gente está fazendo vídeo pro YouTube, e nesse processo é engraçado até enxergar que durante 3 anos e meio desses últimos 5, sendo muito consistente fazendo vídeo praticamente semanalmente. A gente falhou muito pouco até, bom, é só olhar no nosso YouTube. Durante 3 anos e meio as coisas melhoraram um pouquinho. E no último 1 ano e meio as coisas melhoraram praticamente exponencialmente. As coisas foram para outro patamar de fato. Então a nossa vida realmente mudou completamente através dessa consistência, mas não só pelo fato de a gente fazer vídeos há 5 anos, mas também por tudo que isso nos ajudou a fazer, a evoluir, por todos os lugares que os vídeos nos levaram, as oportunidades que a gente conseguiu construir a partir deles. Então eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar as minhas 3 principais lições. Eu anotei 3, mas eu vou falar de maneira solta. Então, as principais lições que eu tirei sendo consistente nos últimos 5 anos no YouTube, fazendo conteúdo. Aí, a primeira coisa que eu imaginava quando eu comecei a fazer vídeo, porque lá no começo, os primeiros vídeos que a gente fez, eu lembro que a gente fazia, o primeiro que a gente fez, acho que a gente fez em Gramado, no Rio Grande do Sul. A gente foi pro meio do mato, onde não tinha ninguém, porque a gente tinha vergonha, que eu me lembro que era difícil, era difícil pra gente, a gente tinha que fazer 1000 takes, a gente tinha que gravar 50 vezes a mesma coisa, porque a gente se incomodava, a gente queria que saísse perfeito, a gente tinha um monte de insegurança, a gente tinha muitas dificuldades em gravar, em editar e em postar. E eu imaginava basicamente tudo. E eu imaginava que em algum momento isso fosse ficar fácil, isso fosse ficar barbada, isso fosse ficar uma coisa automática, que eu nem pensasse mais. Assim como quando a gente caminha, né? Tu não pensa, tu não te desgasta. De vez em quando, né? Às vezes a gente tá tão cansado que até caminhar é um sacrilégio. Mas imaginei que em algum momento fosse ficar assim, fosse ficar barbada, fosse ficar muito fácil. Até hoje não ficou. Até hoje não tá. Não significa que não tenha ficado menos difícil. Hoje em dia, é claro, tem menos vozes, né? Parece um esquizofrênico, mas tem menos vozes que vêm na minha cabeça, que tentam me sabotar, que tentam dizer: Gabriel, não vamos fazer essa semana, Gabriel, quem sabe a gente faz uma coisa mais fácil. Isso aparece com menos frequência. É mais fácil pra mim, né? Pra eu conseguir vencer essas resistências quando elas aparecem? É mais fácil. Depois de 5 anos fazendo isso, hoje em dia eu já consigo com muito mais facilidade pensar em uma ideia de vídeo, conseguir me expressar na frente da câmera e conseguir trazer essa ideia de uma forma mais fluida para o vídeo em si, para a ideia em si. Mas, com isso dito, até hoje ainda não ficou fácil. Eu achei que ia ficar fácil assim, ó, fazer vídeo. Tão fácil quanto é para esse pulguento dormir, eu achei que ia ficar fácil para mim. A segunda maneira que produzir vídeo com consistência mudou a minha vida foi que os vídeos, por ser algo tão enraizado na minha rotina há tantos anos, eles se tornaram uma fundação da minha rotina. Algo que tem que estar ali. Se não tiver ali, o resto vai cair. Vai ter algum problema. Isso não significa que eu não gosto de tirar folga, né? Obviamente tem vezes que eu tô de saco cheio, tô saturado, não quero mais fazer. Eu e o Augusto, a gente já teve ambos esses momentos. E a gente simplesmente conversa um com o outro, vê uma maneira que a gente conseguiria fazer isso e descansa. Já teve inclusive momentos que eu e ele descansamos, se eu não me engano, há 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás, a gente teve um desses momentos em que nem eu nem ele aguentava mais, a gente tirou 1 mês, não, 2 semanas de folga, nem lembro quanto exatamente, porque esses momentos são importantes. Mas se esse hábito fica longe da minha vida por tempo demasiado, por tempo além daquele período de descanso que eu preciso descansar, que eu preciso espairecer a cabeça, se passa desse momento, é igual quando sabe quando tu para de fazer alguma coisa que tu faz há bastante tempo e aí tu pensa: agora eu vou ter tempo para fazer todo o restante? Só piora, só degringola. Parece que quanto menos coisas tu tem para fazer, menos tempo sobra, porque tu te sabota mais parte do tempo. É a mesma coisa em relação a fazer vídeos para mim. Já faz tanto tempo que eu produzo vídeos que se eu tiro ele da minha rotina por 1 semana, beleza, é férias, é descanso. Mas se eu tiro ele por 2, 3 semanas, 4 semanas, se isso começa a sair de um período que já começa a extrapolar, o resto começa a degringolar, o resto começa a cair, não é uma coisa positiva. Então realmente, depois de tanto tempo fazendo isso, ele se tornou o que se chama no livro Poder do Hábito, ele chama de hábito mestre, mas tem outros nomes também que pode se dar, uma fundação, uma peça fundamental da minha rotina, sem a qual o restante cai. A terceira lição que eu anotei como sendo uma das principais
que eu tirei depois desses 5 anos fazendo conteúdo é que a gente precisa constantemente progredir. Eu percebi que depois de... se eu ficava 2 meses fazendo conteúdo da mesma forma, 3 meses, vai lá no máximo, eu começava a me saturar daquilo. Eu começava a não gostar. Eu começava a procrastinar muito mais quando tinha que fazer o próximo vídeo. Eu começava a protelar aquilo de tudo que era forma. Por quê? Bom, a gente acredita que no Vida de Titã, no princípio do progresso, é um conceito científico que mostra que para o ser humano nós precisamos enxergar progresso para sentir felicidade e realização. É a base do nosso trabalho. Então, o que acontecia quando eu começava a fazer o mesmo conteúdo da mesma forma por 3 meses? Eu parava de enxergar progresso, eu parava de sentir que eu estava progredindo. Nem em relação ao conteúdo, porque o conteúdo em si continuava tendo visualização, a gente continuava crescendo, mesmo que bem devagar lá no começo e agora um pouquinho diferente. Continuava progredindo, a coisa continuava indo pra frente. Beleza, mas mesmo que isso acontecesse, se eu sentia que eu não tinha exigido um pouquinho além de mim, seja no vídeo em si, na temática, em qualquer aspecto do vídeo, se eu sentir que não foi melhorado, que foi feito mais do mesmo, que eu fiz simplesmente para cumprir tabela, e eu fiz isso durante os últimos 3 meses produzindo conteúdo, aquilo começava a não cair direito, começava a cair quadrado, e eu começava a cansar, percebia não mais querendo fazer. E aí nesses momentos então eu percebia, ou fui aprendendo ao longo do caminho, para ser bem sincero, porque no começo era só na base da força bruta mesmo, não interessa, estava cansado, tinha que fazer, mas ao longo do caminho eu fui vendo que não é que eu cansava da produção de conteúdo em si, não é que eu estava de saco cheio de fazer vídeos e eu precisava de algo novo, não necessariamente, é que eu precisava melhorar, eu fazer algo a mais, de repente comprar uma nova lente, de repente testar um novo ângulo de gravação, de repente fazer shots, e foi isso que a gente fez durante todo o nosso caminho aqui no YouTube. Por isso que se tu olhar nosso histórico, a gente tem estilos de vídeos tão diferentes. A gente tem lá no começo os vídeos que a gente fazia na janela do condomínio, né? Nem do meu apartamento, na janela do condomínio do meu prédio antigo, para depois a gente começar a fazer na minha sala, com um novo cenário, produzindo conteúdos. A gente fez pequenos shorts mais motivacionais, sem roteiro. Depois disso a gente começou um podcast, depois disso a gente começou a fazer vídeos no estilo mais vlog, depois disso a gente foi fazer vídeos na rua, depois a gente fez vídeos com os nossos amigos, a gente fez vídeos contando nossa história. A gente foi mudando ao longo de todos esses 5 anos, não foi fazendo a mesma coisa. E sinceramente, se fosse a mesma coisa, eu acho que eu não teria chegado aqui. Porque tiveram momentos que eu e o Augusto conversando, eu expliquei pra ele, eu falei pra ele, cara, não tá legal, eu quero uma coisa nova. Mas como ele é uma pessoa que naturalmente sempre puxa muito mais fazer novo, fazer mais, eu tive essa sorte de ter esse sócio, então ele sempre puxou muito também, então graças a isso já foi muito mais fácil também pra gente estar sempre inovando, porque é uma força, uma qualidade muito grande do Augusto. Então, sem essa constante inovação, com certeza eu não teria chegado a dizer que eu tô há 5 anos produzindo conteúdo para o YouTube. Aí talvez você esteja assistindo esse vídeo e perguntando, Gabriel, que sensacional, 5 anos fazendo algo com que consistência absurda, eu não consigo manter nem por 2 meses um novo hábito na minha rotina. Bom, então tem uma outra ideia que eu quero compartilhar contigo, e essa é mais uma lição pessoal, uma coisa pessoal minha, que existem 2 maneiras que hábitos ficam consistentes na minha vida. A primeira, ou eu gosto muito de fazer ele, e aí simplesmente por o fato de fazer ele me é muito prazeroso, como por exemplo, hoje em dia para mim, treinar, fazer atividade física é uma coisa que eu gosto muito. Então, independente do motivo pelo qual eu de repente não queira ir, ou de repente esteja desconfortável ir, na minha cabeça vai ser sempre uma coisa que eu quero fazer. Que nem quando tu tem, imagina que tu tem uma festa para ir com os teus amigos, que tu tem um evento, um show que tu comprou há muito tempo. Eu sei que agora esse exemplo fica um pouco defasado, mas de qualquer forma, imagina que tem um show que tu quer ir há muito tempo. Vai começar a chover, vai começar a cair o mundo, vai cair canivete. Cara, tu vai dar um jeito, vai de escudo, tu vai colocar alguma coisa no teu carro, mas tu vai para aquele show. Por quê? Porque é uma coisa que tu quer muito fazer. Então, essa é a primeira maneira que na minha vida os hábitos ficam. É quando eu gosto muito de fazer alguma coisa, o que não significa que eu gostava de fazer
desde que eu comecei, como por exemplo a própria atividade física, quando eu tentei fazer a primeira vez academia, que foi lá em 2000, eu nem lembro, eu tinha 13 anos, então faz 15 anos já, 15 anos. Eu tentei, foi horrível, eu não consegui ficar um mês fazendo academia, eu detestei no primeiro momento. E hoje em dia eu adoro fazer, eu faço 2 tipos de treinamento ao mesmo tempo na minha semana, então é uma coisa que eu amo e não sai da minha vida. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira que hábitos ficam na tua vida com consistência, pelo menos na minha vida, que hábitos ficam na minha vida com consistência, é quando eu tenho um motivo muito forte pelo qual eu faço ele. Eu posso até não gostar de fazer então esse, mas eu tenho um motivo muito forte. E os vídeos no YouTube durante muito tempo foi isso. Não é que eu não gostava de fazer, eu gostava, era legal, mas era muito mais legal não fazer, era muito mais legal eu sair por aí, me divertir, curtir, ficar conversando com o Augusto, trocando ideia, testando coisas novas. Era muito mais legal fazer aquilo. A gravação durante muito tempo foi algo que eu precisava fazer, porque eu tinha objetivos em mente que exigiam que esses vídeos fossem feitos. O nosso crescimento, na minha cabeça, dependia da produção de vídeos, dependia da produção de conteúdo, porque eles eram o nosso núcleo, o núcleo da nossa empresa, e até hoje é um dos principais parâmetros é a produção de conteúdo. Então eu tinha um motivo muito forte, emocionalmente falando, o motivo me tocava muito, era uma coisa que ficava na minha cabeça. Sabe quando tu... Sabe aqueles momentos que tu não vai fazer, tu não vou fazer, tu decide perder pra ti mesmo, né, aquele diálogo mental, decide perder pra ti mesmo, mas aquela pulga fica atrás da orelha, fica aquela coceira, puta, porque tu sabe, mas se eu não fizer, cara, aquilo que é importante, eu não vou conseguir, e aí tu não, aí chega uma hora que tu, quer saber, eu vou. Nem que fosse, eu lembro disso quando eu tava na Alemanha no treino de futebol, eu não queria ir porque tava nevando, eu tenho esse vídeo, eu vou botar. Eu vou botar esse trecho, tava chovendo pra caramba, tava frio, mas eu não queria ir. Daí eu fiquei em casa, aí faltando 10 minutos, eu não consegui parar quieto, eu decidi, cara, quer saber? Não consigo parar de pensar nisso, né? Eu quero jogar o campeonato, enfim, tinha algumas coisas que eu queria fazer que pra mim eram importantes, tinha socialização, tinha a prática do alemão, da língua alemã, que pra mim era uma coisa que eu queria voltar pro Brasil falando, e aí eu não consegui ficar em casa, saí faltando 10 minutos pro treino, cheguei atrasado, mas eu fui. Jogar bola quinta-feira, tardezinha, chovendo, com vento, num gramado sem grama, com barro, com a lemoada aí, se sujar. Vamos ver se vocês conseguem pegar um pouco aqui. Vou filmar um pouco do Olímpico aqui pra vocês. Vamos ver se vocês pegam aí. Quando tu tem um motivo que é forte o suficiente, seja porque tu quer ajudar a tua família, tu quer mudar a vida da tua família, tu quer uma condição muito melhor pra ti, o que quer que seja, mas que te toque emocionalmente, seja raiva, seja amor, precisa te mover, esse combustível vai geralmente ser o suficiente, pelo menos pra mim, para me manter consistente em alguma coisa durante muito tempo. Então, esses 2 fatores são fundamentais. Tu não tem nenhum deles em relação ao que tu está buscando construir, né? Tu quer trazer algum hábito para tua vida que tu não tem nenhum motivo forte para fazer, emocionalmente falando, algo que realmente te toque, algo que realmente vai te fazer teu coração bater mais forte. E tu nem gosta daquilo que tu vai fazer, é muito difícil realmente de ser consistente. Então, essas foram as lições que eu queria compartilhar contigo hoje. Eu espero que elas tenham te ajudado, eu espero que elas tenham te impactado de alguma forma positivamente. Se sim, e somente se sim, eu te convido a deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. E se tu busca ferramentas, metodologia para tu conseguir gerenciar teu tempo com eficiência, eu te convido a conhecer o nosso canal Mentoria Titã. Vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição, tá bom? Clica lá e conhece o nosso trabalho. Um grande abraço e a gente se vê semana que vem, obviamente. Tchau, tchau. Brasil, Brasil brasileiro.